Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí de três fundos da Kinea, né? A gente vai comentar sobre o KNCR, vamos comentar sobre o KNSC e vamos comentar sobre o KCRE da Kinea aí, em parceria com a Creditas. Então vamos começar, vamos bater um papo. Hoje nesse vídeo eu vou começar numa ordem um pouco diferente que eu venho fazendo, né? Começar pelo KNCR, eu sei que tá todo mundo doido atrás de fundos CDI+, então vamos dar uma atenção para ele. Ele que sempre fica por último, né? Então vamos falar dele primeiro. KNCR, galera, KNCR quase 5 bi de patrimônio, né? É um monstro, é grande, é bruto. E esse fundo entregou 1,30 aí, um yield bem interessante, hein? Se você pensar que ele está sendo negociado perto de R$100 ali. É um valor bem legal. A taxa média da carteira dele de CDI mais 2,5, eu sei, muitos vão falar, poxa, é uma taxa pequena, que taxa horrorosa, não sei o que absurdo, é o fim do mundo, não sei o que. Mas lembre-se que esse é um fundo com uma pegada um pouco mais defensiva e tal, não é um fundo que busca fortes emoções. Eu já comentei isso outras vezes, esse fundo aqui é o fundo para aquele tio seu lá, aquela tia que gosta de bancão e tal. Aí você fala, pô, não investe no fundo do bancão não, vai mexer com o CDB de bancão não, olha esse fundo aqui e tal, a cara do produto é essa. Mas não é um produto ruim, viu pessoal, nesse momento atual é um produto bem interessante. Eu imagino para quem conseguiu comprar ele lá abaixo de R$90 quando a Selic estava mais baixa, cara, você deu super bem, super bem. Hoje está recebendo, imagina, se comprar R$90 recebendo R$30, olha o nível de yield que você está tendo, né? Vamos lá, o fundo hoje está com uma alocação de 109% em CRI, 3,5% em cima de caixa. Aí você pode perguntar, mas 109% em CRI? Como assim? Que coisa é essa? Então, o fundo está operando alavancado. Hoje ele tem uma alavancagem aí, pouco maior do que 10%. Então, os fundos da Kinea vêm se alavancando, todos, né, já vêm fazendo esse movimento já tem um tempo, e eles fazem isso para ter uma alocação, digamos, instantânea numa emissão futura. Então, imagine, esse fundo ele tem 4 bi, se ele alavanca aí mais ou menos 10, 12%, ele está mais ou menos com uns 400, 500 milhões aí de reais de incompromissadas, né? O termo correto são operações compromissadas. Com isso, quando tem uma emissão, ele pega o dinheiro da emissão, vai lá na instituição onde ele fez a compromissada e só efetua o pagamento. Quita, aloca instantâneo, alocação instantânea que chama isso. Então, para o fundo de CRI, pessoal, é um instrumento muito legal. Eu não vejo com algo ruim, não, é algo bom. Claro, tem que saber utilizar os momentos e tal. Eu vejo alguns fundos fazendo uns descasamentos de indexador, tipo, geralmente se alavanca em CDI+, e aí o cara alavanca em CDI+, e compra IPCA, e aí fica aquela conta que para mim não fecha muito bem. Agora, quando é uma alocação, alavanquei em CDI, tô comprando CDI, eu vejo que tá tudo bem. Enfim, vamos acompanhar. E também quando o fundo não passa muito de certos limites. Eu acho assim, até um patamar de 10, explodindo 15%, até dá para levar. Agora, quando começa a passar de 15, igual a gente vi fundos quase com 25% de alavancagem, cara, para mim fica um pouquinho exagerado. Lembrando que é algo novo, pelo menos a gente teve uma consulta que foi feita para a CVM falou que tudo bem, pode fazer. Aquela coisa, né? Fundo imobiliário não pode ter dívida, mas as dívidas já passaram pela CVM, a CVM não consegue mais fazer nada a respeito disso. O fundo pagou 1,30 e uma rentabilidade equivalente a 107% da taxa DI, lembrando que esse fundo vai sempre comparar com a taxa DI, é o foco dele. E um dos pontos que ajudou esse rendimento foi a maior quantidade de dias úteis e a questão dos novos investimentos. Foram 300 milhões de reais que eles investiram no mês. Essas duas operações aqui, da JHSF e da Brookfield, aqui a gente consegue ver as duas. A questão da compromissada, que eu já comentei, né? Hoje, patamar de 13,4% do PL. E como está a carteira dele, CDI mais 2,5 aí.
Liquidez é muito boa, tem que comentar, né? A liquidez desse fundo é muito boa. Ele utilizou partes da reserva, utilizou 7 centavinhos para completar o resultado. Não tem muito o que comentar disso. E a carteira dele, que é super diversificada. Não tem nem o que comentar. E são 57 boas operações, né? Diga-se de passagem. Galera, KNCR é isso que a gente tem para falar. Deixa eu fechar ele aqui, deixa eu fechar esse cara aqui também. Vamos começar agora pro KNSC. Eu não sei que ordem que eu falei já no início do vídeo, mas o primeiro era o KNCR. Vamos falar do KNSC. KNSC é 1 bi de patrimônio, 70 mil cotistas, pagou míseros 70 centavinhos por cota. A gente vai entender o porquê disso. A carteira dele está dividida entre IPCA mais 8 e CDI mais 3,5. O patrimonial dele está em 88, caiu pra caramba desde o IPO. O IPO foi a 100 reais, 100 e pouquinho. E já estamos em 88. A cota de mercado está rodeando ali os 85. A liquidez aí dele de 4 milhões por dia, muito bom. Hoje o fundo também operando alavancado, 107% em ativos-alvo, que seriam CRIs, 2% em caixa, parcela em CRIs IPCA 64% da carteira, IPCA mais 8% e CDI 39% da carteira, CDI mais 3,5%. O fundo pagou 70 centavos por cota e ele comenta, né, que os CRIs atrelados à inflação refletem as variações do IPCA referente a 2 meses anteriores por ação de resultado. No caso, a gente teve aí o IPCA de junho e julho. Junho e julho, um positivo, outro negativo. A próxima renda serão 2 negativos. E aí, para onde é que vai essa renda? Já veio 70 centavos. Vai bater o quê? 20 centavos? 30 centavos? Vamos acompanhar. Ele coloca o seguinte: adicionalmente, é importante destacar que toda a equipe de gestão tem buscado aumentar a representatividade das operações em CDI com um novo investimento em CDI realizado no mês. Cara, eles estão buscando, mas agora, praticamente agora já é tarde, agora não tem muito mais o que fazer. O fundo vai ficar nesse patamar que está atual aí. Já comentei da compromissada. Aqui como é que está a carteira, né, entre CDI e IPCA, a gente já viu as taxas. Então a parcela tá boa em CDI, pessoal, não tá ruim não. Ele, dos fundos que a gente vê aí que não são monoindexador, ele tá com uma parcela em CDI num patamar que eu julgo, assim, eu vejo um patamar elevado se comparado a outros fundos, né? São poucos os fundos que fizeram essa mudança, essa guinada em direção ao CDI. Muitos, na minha visão, dormiram no ponto. Muitos dormiram no ponto, outros foram muito rápidos e botaram a carteira praticamente 50-50, enfim. Ele aqui ficou mais ou menos no meio do caminho. Liquidez já comentei, que é uma liquidez boa. DRE dele botou 4 centavinhos no bolso, mas o acumulado é de 9 centavinhos, não vai ajudar muito nesse momento de deflação. Tipo, se a renda vier aí no patamar bem baixo, 9 centavos a mais ou a menos não vai mudar nada. Aqui a carteira dele é uma boa carteira, viu, pessoal? Não tem muito o que falar, não. São boas operações aí. E também super diversificado. KNSC é isso que tem para comentar. Vamos aqui para a finaleira, para o Kinea Acreditas. Fundo esse que tem uma pegadinha. Galera, tem uma pegadinha no Kinea Acreditas e é um detalhe que muitos não perceberam. Eu mesmo não percebi e eu vou mostrar para vocês. Ele foge bem à regra, por isso que eu chamo de pegadinha. É um fundo de 360 milhões de patrimônio, um fundo pequeno, patrimonial rodando em 99, esse fundo está sendo negociado a R$91, tá um baita desconto. Pensar um produto aqui, né, com desconto elevado desse, não é toda hora que a gente vê. Dividendo que ele pagou R$1 por cota e a taxa média da carteira dele IPCA mais 8,47. O fundo aí também operando alavancado, seguindo aí o que todos os outros fundos estão fazendo. E ele está aí com essa taxa de IPCA mais 8,4 e prazo médio de 14 anos, é um prazo bem longo, né? Também bem atípico do restante dos fundos da Kinea. Pagou R$1 por cota e ele coloca, agora vem a pegadinha. Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do IPCA referentes ao segundo e ao terceiro mês anteriores à apuração. Diferente, foge da regra dos outros fundos da Kinea. Foge da regra dos outros fundos. Então,
Por isso que esse fundo não teve uma queda de rendimento, ele pagou R$1. Todos os fundos aqui, né, pagando 70 centavos, 60 e tal, não sei aquela coisa, e aí esse cara pagou R$1, todo mundo falou, uai, aconteceu que esse cara tá pagando muito. E aí foi o ponto, né, que eu fui lá olhar pra ver, tipo, pô, o que aconteceu, eu puxei o relatório do mês anterior, fui dar uma lida e eu vi esse pequeno detalhe, é um negócio assim pequeno, mas tem um ponto que é diferente, ó. O rendimento foi a inflação dos meses de junho, 0,67 positivo, e maio, 0,47 positivo. A próxima renda vai ser junho e julho. E aí, para onde é que vai a renda desse cara? Também vai ter aquela porrada para baixo. E ele que já tá com um deságio grande, será que ele cai mais um pouquinho? Vamos ver, tomara, né? Tomara. Ele coloca mais um comentário da questão das compromissárias, não tem muito o que comentar, e ele traz um ponto também que é diferente dos outros fundos. Esse fundo aqui ele é bem específico, viu, pessoal? Ele não segue a mesma lógica dos outros fundos aqui, né? Ele traz o seguinte: vale destacar que as operações compromissadas realizadas têm longo prazo de vencimento, mas podem ser recompradas com relativa rapidez através do pré-pagamento de créditos que compõe a carteira de home equity. Então, a própria carteira dele, como tem um excesso de pagamentos, ele pode pegar esse excesso de pagamentos e começar a pagar as compromissadas. Bem interessante essa dinâmica que tem, que é desse fundo. Então vamos lá, acompanhamento do mês aí, durante o mês de julho, mês de referência aí da carteira em agosto, eles observaram uma elevada taxa de adiantamento da carteira, com um recebimento de principal de 11,4 vezes acima do esperado. Adiantamos que o valor decorrente do represamento dos recursos nos meses iniciais dos CRIs, e portanto reflete pré-pagamentos ocorridos nos últimos 3 meses. O que é isso, galera? Como esse cara, ele tem aí a mecânica, deixa eu mostrar para vocês, ele tem aí a mecânica do home equity, né? Deixa eu mostrar, cadê? Que é a modalidade de empréstimo que você bota o imóvel com garantia. São empréstimos que o cara, ele vai pagando, às vezes de forma até rápida. Então o cara só tem uma parcela de R$1.000 a pagar, ele não paga 1.000, ele paga 2.000, 3.000, e aí tem um excesso de fluxo vindo para amortizar esse CRI. E aí o cara vai quitando essa dívida de forma bem rápida. E aí, tendo esse excesso, o fundo utiliza esses valores aí para novas operações, por isso que ele fez a compromissada, né? Ele até coloca, né, que nos primeiros 3 meses de um CRI de home equity, eles represam os resultados para depois ir soltando. Ele coloca: o pré-pagamento é natural das operações de home equity e deve ocorrer durante toda a vida das operações. Destacamos que apesar do cenário macro desafiador, as carteiras continuam adimplentes e tal. E eles também têm uma diversificação regional aí. Aqui um pouco de como está a alocação dele. Lembrando que é o único fundo da Kinea que tem série júnior, que seria a série subordinada, né? Bem curioso de ver isso. Esse fundo, galera, ele não segue a mesma lógica dos outros fundos da Kinea. A gente vê os outros fundos todos da Kinea, basicamente eles andam meio que juntos e tal. Esse carinha, não, ele é meio o irmão rebelde, assim, sabe? Tem algumas particularidades dele. De toda forma, ele gerou R$1,09 no mês, pagou R$1, botou 9 centavinhos no bolso e certamente ele vai utilizar esses recursos para tentar segurar o rojão na deflação. Hoje tem 24 centavinhos por conta, não é muita coisa, mas vamos acompanhar para ver para onde vai essa distribuição desse cara, né? Aqui um pouco da carteira dele. Lembrando que esse fundo tem uma parceria com a Acreditas, né? O próprio nome dele diz. A gente vê aqui o ticket médio do saldo devedor aí das operações dele, 216 mil, ticket relativamente baixo. São 1.560 créditos na carteira. É aquela questão. Ele, pessoal, imaginem que esse fundo, ele é o Bari da Kinea, mais ou menos isso, sabe? Mais ou menos o Bari da Kinea. Então, são muitos devedores e tal, é uma pegada bem interessante. Aqui um pouco do índice de cobertura da carteira, que na visão dele está com uma cobertura saudável, e ele explica, né, como que calcula, que é o saldo devedor menos o PDD é a provisão para devedores duvidosos, mais o caixa dividido pelo saldo dos CRIs. E aqui como é que está entre quitados e ativos, né? A inadimplência é super baixa, nem preocupar. A questão do fluxo de crédito, que veio bem elevado por conta de que eles represam os 3 primeiros meses. E aqui um pouco da carteira dele, que
com essa parceria com a Acreditas, é sênior e mezanino. O que ele tem de série júnior é um da MRV, não tem nada a ver com o esquema dele com a Acreditas, né? Aqui um pouco das operações de home equity. A gente vê aqui bem interessante, o LTV baixinho, que é bom. E aqui ele explica o que é o tal do home equity, né? Que é a questão do empréstimo para pessoas físicas com imóvel dado em garantia, né? Então ele explica, ó, garantia de imóvel residencial e tal. Aqui um pouco da operação. Eu já fiz vídeo explicando como é que ele funciona, né? Bem interessante. E aí ele explica um pouco sobre isso, né? A CRI origina diversos contratos de home equity, eles empacotam esses contratos e fazem o CRI, né? Enfim, já expliquei isso em outros vídeos aqui, como é que fica. E para essa questão dessa parceria da CRINEA com a Acreditas funcionar, para não ter aquela coisa assim, a Acredita tá desovando um monte de contrato ruim no fundo e tal. Não, a Acreditas, ela fica com a série júnior, que seria a série mais arriscada. Então, não tem como aí a Acreditas dar o tombo no fundo, né? O maior alinhamento que ela pode dar para o fundo é comprar em sua totalidade a série júnior. Então é o primeiro a se ferrar na história se der algum problema, é a série júnior. Então é bem skin the game, não é aquela coisa, é uma parceria aqui que os caras estão fornecendo pra gente. Não, é skin the game. Se os caras entregarem, fizerem contratos de qualquer jeito, fizer lá um subprime lá, igual foi nos Estados Unidos, eles vão ser os primeiros a se ferrar nessa história. Beleza? Galera, fica aí o combo da Kinea. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui!